É isso aí, galera. Bora pro terceiro vídeo aqui no canal. E dessa vez é o seguinte, eu vou fazer um react. É o primeiro react que eu faço na vida, tá? Então não me cobrem aí caso não tenha ficado tão bom quanto o que vocês veem aí pela internet. Como eu falei pra vocês, esse canal, né, pra quem assistiu os outros dois vídeos do canal, esse é um canal novo, é um canal meu, eu tenho meu canal profissional, esse é um canal mais pessoal, onde eu resolvi fazer a loucura de manifestar a minha opinião na internet, que você sabe que hoje em dia é muito perigoso manifestar opinião. E eu vou começar com um vídeo aqui, o primeiro react que eu faço na vida, pretendo fazer mais sim, é a minha ideia, tá? E nesse vídeo, ele não é novo, esse vídeo do Flávio Augusto aqui já tá no ar há o quê? Um mês e meio, 2 meses. Muitas pessoas já fizeram react, eu não vi react de ninguém desse vídeo aqui. O que eu vi foi... Pra você ter ideia, eu nem vi esse vídeo todo. Eu não tenho nem paciência pra ver esse negócio de 1 versus não sei quantos aí. Eu acho que eu vi 1 ou 2 hoje, até hoje, acelerado ainda em 2x, tá? Esse daqui eu não vi inteiro, mas a gente viu muito corte dele. Porque, se eu não me engano, tem um professor aí de geografia ou de inglês, não sei, que em algum momento ele aparece. Eu até separei aqui o trecho no vídeo pra gente fazer o react da parte dele. E muita gente falou desse trecho, né? Então me chamou a atenção desse debate aqui por conta desse convidado em específico, tá? Mas vamos lá. Eu separei aqui, pessoal, esse vídeo ele tem 1h e 28, mano. Se eu ficar fazendo react do vídeo inteiro aqui, não vai fazer muito sentido, até porque muita gente aqui faz pergunta que nem é tão interessante assim, muitas vezes já é respondida com outro convidado que tá participando. Então eu separei, são seis etapas aqui pra gente fazer o react, tá? Vamos começar aqui por essa, que é o seguinte. Na minha opinião, aqui o erro já começa no título da parada, que é 1 bilionário versus 30 trabalhadores. Aqui eu sei que o intuito é chamar a atenção, despertar o interesse no vídeo, mas quando você faz isso aqui, já tá separando, né, cara? É como se o bilionário não fosse trabalhador, como se para ele se tornar bilionário não precisou trabalhar muito, se empenhar muito e não precisa trabalhar até hoje para sustentar um patrimônio desse, né? Seja em valor de mercado, em patrimônio físico, tangível, né? Liquidez, etc. Então isso daqui já começa a besteira aqui no título, mas tem que chamar a atenção dessa forma e para finalidade marqueteira o título tá ok. Agora vamos lá. Eu quero começar com o primeiro que eu separei aqui. Eu peguei até as partes mais em alta aqui, viu, pessoal? Pra gente não perder tanto tempo. Vamos para o minuto 4,06, que é quando essa convidada que tá aí, ela entra, tá? Que se eu não me engano é Miriam o nome dela. E é o seguinte... O primeiro é, desigualdade social não é um problema. Esse é o primeiro tópico, porque esses debates aqui é sempre por pautas, né? E aí, eu falei muito, claro. Eu falei bastante. Vamos lá. Miriam, seja bem-vinda, Miriam. Flávio, eu não sou intelectual, porém eu sou nascida e criada na comunidade. Eu vou acelerar um pouquinho o vídeo, pessoal, porque senão a gente tem que ouvir muito devagar e demora muito, tá? Aonde? Lá em Taipas, na zona norte de São Paulo. E lá, a realidade é uma só. Quem pode mais, chora menos, né? E você falou assim, que a desigualdade social não é um problema. E eu falo... A pobreza é o problema. Isso, é a pobreza o problema. E a gente tá aqui hoje conversando contigo, não só para te apresentar o nosso lado, mas também entender o seu ponto de vista. E eu sou mãe de 2 crianças. Qual a idade? Um tem 4 anos e um tem 1 ano e 5 meses. Eu não tenho condição de pagar escola particular e não é porque eu não quero. Eu sou transista, eu sou faxineira, eu sou professora do ensino infantil. Não consegui espaço, prestei concurso, passei na prefeitura, não consegui espaço para falar, para atuar na minha cena. E eu tenho uns filhos que precisam de mim. Então, a professora de ensino infantil teve que deixar lá o certificado guardado, fazer faxina, trançar cabelo, porque é a realidade que nos rodeia. O pai do seu filho é presente? É presente, mas eu sou casada. E atualmente ele trabalha de domingo a domingo. Ele faz o quê? Ele é entregador de água, trabalha no iFood, trabalha numa farmácia aos domingos. A jornada dele é árdua de segunda a sábado. E no domingo ele trabalha das 8 às 5 da tarde. A gente já tentou investimento, a gente já caiu em vários golpes, a gente busca de todas as maneiras. Eu tô falando da realidade. Eu não vou apresentar números porque eu não consigo, eu só consigo falar de mim. Eu, Miriam, aos 29 anos, mãe de 2 crianças, que mora na zona norte de São Paulo, que fez faculdade, continua fazendo, me formei em pedagogia, fiz curso de transista, me formei porque eu aprendi que se você começa e não termina, você não conquista. Mas eu comecei e terminei. Acabei não conquistando. E aí, tem certeza que a desigualdade não é um problema? Vamos lá. Uma coisa é a desigualdade. Outra... Galera, vamos lá.
fazer o comentário aqui desse trecho. Primeiro que é o seguinte, você vê que é uma pessoa até inteligente, né? Ela tem uma boa oratória, ela é uma pessoa bem articulada ali na conversa, você vê que tem uma riqueza de vocabulário, conjuga ali os verbos corretamente, é uma pessoa aparentemente inteligente, até porque é formada em pedagogia para dar aula no ensino infantil, como ela mesma falou, tá? Sobre essa parte, eu não sei o que o Flávio vai responder agora, eu vou ouvir a resposta dele, mas sobre a parte que ela falou, como o tema é desigualdade social não é o problema, e a gente tá debatendo com um bilionário, ela fala ali, eu fiz e não cheguei lá, né? E a primeira coisa que eu vejo aqui é, o chegar lá é subjetivo. A gente sabe que o chegar lá, para cada um, ele significa uma coisa, né? Para um atleta que vai disputar uma Olimpíada, o chegar lá é ele conseguir ganhar uma medalha, não importa se ele vai chegar lá pobre, desnutrido não dá, porque senão não ganha medalha, mas a condição financeira dele é o menor dos problemas quando ele visa chegar lá, né, em termos de ganhar aquela medalha, de ter aquela recompensa. Aqui, como a gente tá falando de bilionário, eu acredito que ela esteja se referindo ao dinheiro, ou seja, não cheguei lá, não mudei minha vida, não mudei o padrão de vida, não consegui enriquecer, não consegui, sei lá, ser bilionária, milionária ou ter muito dinheiro, tá? Isso, cara, só para deixar um ponto claro aqui, que, na minha opinião, realmente não existe, tá? Não existe a meritocracia lá fora. Não existe a meritocracia na sociedade. Quando a gente fala de uma condição histórica onde pessoas começam hoje, né, devido a todo o nosso passado, todo o acontecimento histórico que fez a nossa sociedade chegar até esse momento, e nós temos pessoas começando de pontos de partidas diferentes, e a gente sabe que, mulher tem desvantagem, o negro tem desvantagem, o pobre tem desvantagem, não existe uma meritocracia, cobrar que a pessoa tenha resultado igual a todo mundo, não tem como, tá? Então, de fato, é mais difícil para essas pessoas, mas chorar e se lamentar e usar isso como uma muleta para não fazer diferente, ou não fazer igual o próprio Flávio, apesar de não ser nem mulher, nem negro, nem era pobre, né, no passado, ele superou isso e conseguiu chegar onde chegou, assim como tantas outras pessoas, tá? Então, eu vejo que hoje o problema da sociedade muita gente busca uma muleta para poder se apoiar naquilo e continuar na mesma situação, esperar que o Estado ou algum político que você elegeu para fazer a função dele lá vá resolver o seu problema socioeconômico e mudar a sua vida, o que não vai acontecer. A gente sabe que o interesse de qualquer pessoa no poder, principalmente em países como o nosso, subdesenvolvido, com essa falsa democracia, é a manutenção do poder, né? Então não é interessante para ninguém que a sociedade progrida da forma que eles acham que vão. Mas enfim, eu vou falar disso mais à frente em um outro momento. Mas a parte que ela fala da subjetividade, ainda não cheguei lá. Velho, é só para parar para pensar em alguns aspectos, né? Será que o caminho que você está trilhando permite você chegar lá? Ela falou que ela é formada em pedagogia. Infelizmente, hoje, o pedagogo, ainda mais do ensino primário, eu acho que é a profissão mais desvalorizada que existe. Porque a gente está falando de professores, né, que ensinam crianças, estão ali para lecionar, e essas crianças representam o futuro da nossa sociedade. Ou seja, pelo grau de responsabilidade que esses professores carregam nas mãos, eles deveriam ganhar mais de fato, né? Isso principalmente quando a gente fala do ensino público, porque o ensino particular, o ensino privado ainda paga bem, o ensino público que é o problema. E você viu que nem no ensino público, por conta da condição dela de ter 2 filhos, disso e aquilo, ela não conseguiu. É claro que ela não detalhou o porquê, porque hoje tem creche, ela, até na própria escola que ela tá, os filhos poderiam estudar, ela não detalhou o motivo dela não poder dar aula. Não sei se foi por falta de oportunidade ou porque, né, ela simplesmente ainda não conseguiu e ela tá fazendo trança. Então, independente, ou um lado ou outro, até como transista mesmo, se você é um prestador de serviço, vende sua hora, você tem que saber que, sei lá, um cabeleireiro, assim como um transista vai atender, vamos colocar, de 7 a 8 pessoas por dia, se você multiplicar isso por mês, você vai chegar num teto da onde você pode ganhar. Então, o chegar lá, ele tá muito atrelado ao seu contexto. Será que o que você tá fazendo, aonde você tá inserido, ele permite chegar lá ou não? E eu sei que também não é fácil. Cara, o contexto que eu tô não permite. Mas eu também não tenho condição de fazer algo que permita por conta das minhas responsabilidades, do meu pouco tempo que eu tenho, porque se eu não trabalhar, pelo menos no que me dá o mínimo aqui, eu não consigo sustentar minha família. E essa é uma situação real e delicada, tá? Esse negócio, eu mesmo, cara, eu sou uma pessoa de direita, mas nem eu acredito que, cara, qualquer um pode chegar lá. Eu acho que as pessoas podem, mas estatisticamente
A gente sabe que é a minoria que vai chegar, mas essa esperança de que todo mundo pode chegar, ela tem que existir. Tem que existir, porque quem fizer e quem batalhar vai chegar. Independente, nós temos muitos casos de negros, de mulheres, né, que hoje saíram da pobreza e conquistaram seu espaço. É difícil? Pra caramba, cara. Eu não posso nem imaginar porque eu não tô nessa posição, mas é difícil pra cacete. Eu, por exemplo, sou privilegiado, estudei em escola particular, mas, cara, eu ralei pra caralho. Mesmo assim, eu ralei pra caralho, não caí. Eu comecei meu negócio com R$200. Tive que ralar muito pra chegar. Mas quem tá numa situação que nem tempo não tem, é bem delicado a gente falar, ó, vai lá que você consegue também. A pessoa tem que colocar o mínimo de sustento dentro de casa, tá? Então eu também consigo enxergar esse outro lado da moeda, mas vamos continuar aqui. Outra coisa é a pobreza. Eventualmente, você vai ter pessoas desiguais por vários motivos. Existe uma desigualdade que eu acho muito ruim, que é provocada pelo Estado. Você mencionou alguma delas aqui, por exemplo. A escola pública é ruim. Nossa colega aqui, Amanda, que veio aqui agora há pouco, ela é professora. Então, por exemplo, como é que uma criança da favela, uma criança da periferia, como eu, como você, estudando numa escola pública, ela vai conseguir competir com alguém que estudou nas melhores escolas de São Paulo? Não tem como competir. Não dá, olha, não dá pra competir. Isso aí foi o que eu acabei de falar. A meritocracia pregada dessa forma, pra mim, é uma falácia. É um absurdo. Mas então, só pra concluir, Miriam. Agora, existe uma outra desigualdade que ela é orgânica. Ela é natural. Por exemplo, você está fazendo faculdade, fez faculdade de pedagogia, super dedicada, fez o curso de transista, tá no seu corre para melhorar de vida, porque você disse que você tem que ir até o final. E as pessoas que desistem? Tem gente que desiste. E quem não desiste, mesmo assim, não conquista, não alcança o espaço. É sobre essa verdade que eu a gente tá entendo, falando. Miriam, porque eu vim até você, porque eu tô aqui, eu tô no dia a dia, eu sei o que é carga horária, eu sei o que é transporte público, eu sei o que é ter o certificado na mão. Quando você fala pra mim assim, a desigualdade não é um problema, eu falo pra você que é, porque eu sou negra, mãe de 2, baixa renda, eu já recebi salário de R$1.700 e atualmente estou desempregada só trançando cabelo. Você tem noção da diferença que é ouvir essa frase, o peso que essa palavra ela tem, o peso que essa frase que você usou agora deu? Essa frase? Impacto, é de grande impacto. E eu como... Pessoal, essa parte também eu quero fazer um comentário. Você viu que ela falou, eu recebi propósito de R$1.700 e hoje estou desempregada. Eu conheço pessoas, cara, que têm formações acadêmicas, têm currículo e se recusa a trabalhar porque o salário é baixo. Eu vou até falar uma coisa pra vocês, claro, não vou citar nome, nem caso, nem nada. Mas a gente tem pessoas, conhecidos, amigos, familiares, com diploma, que se formaram muitas vezes até tarde, tá? Não se formaram numa idade mais lá depois do ensino médio e tal, demorou pra se formar, pegou um diploma e fala, cara, agora que eu tô com mais de 30 e poucos anos, eu não quero começar por baixo, ou seja, eu não vou aceitar um trabalho que vai me pagar R$1.700, que é o caso dela, porque a pessoa fica indignada. Não, mas eu tenho meu diploma. Você vê que ela fala assim, eu tenho meu diploma, eu sou diplomada, recebi uma proposta de R$1.700 e agora eu tô desempregada. Ou seja, ela não aceitou a proposta de R$1.700. Só que hoje a gente vive em um tempo, galera, em um momento onde a formação acadêmica ela já perdeu o seu valor, né? Aquilo que nós tínhamos no passado, uma escassez de bons profissionais no mercado, agora a gente tem abundância de pessoas formadas, mas sem qualquer experiência prática, sem qualquer profundidade de conhecimento naquela área, ou seja, pessoas que se formam através de uma faculdade de EAD, através de uma faculdade, sei lá, uma uni qualquer coisa aí da vida, que é só você deixar seu RG cair lá dentro que você já tá matriculado, entendeu? E pagar a mensalidade de R$400, e a pessoa sai daquela faculdade com diploma e ela acha que ela vai ganhar seus 7, 8, 9 mil reais começando agora no primeiro emprego. Cara, não vai. A gente tem hoje, desde advogados ganhando pouquíssimo aí no mercado, a gente tem engenheiros fazendo Uber, cara. Só que, velho, tem engenheiros e engenheiros. Entenda uma coisa, não é porque você se formou em engenharia que você é o engenheiro, você é mais um, tá? Como eu falei, hoje a escassez do mercado, eu sei porque eu tenho uma empresa com 70 funcionários. E você ter o diploma hoje, né, a formação acadêmica já não vale mais nada. Eu contrato muito mais por competência técnica provada e experiência no currículo dentro daquela área do que um diploma. Você pode vir com o diploma aí, cara, do que quer que seja. Não, fiz isso e pós-graduação, não importa. Você sabe fazer? Entra aqui na minha empresa e faz, eu quero ver se você sabe. As pessoas que mais ganham dinheiro aqui na minha empresa hoje, elas nem formação acadêmica não têm. Eu mesmo não tenho formação acadêmica, tá? Então, é uma coisa que isso, coloquem na cabeça de vocês, isso já não muda mais a sua realidade financeira, ainda mais dependendo da área que você escolheu, tá? Uma área de humanas, por exemplo, né, como, sei lá, psicologia ou a própria pedagogia, isso daí é o que mais tem em abundância. Se você não for uma pessoa preocupada em aumentar seu repertório intelectual e nível de conhecimento e principalmente acumular experiências para você provar para o mercado que você é competente acima da média, você vai ser
sempre uma pessoa desvalorizada, mais uma com currículo. E, pessoal, eu não tô falando nem mal aqui de faculdade EAD ou de Unisquina da vida. Eu tô falando daquela pessoa que ela se contenta com isso, tá? Porque hoje o que mais tem é a Universidade Federal, por exemplo, com pessoas imbecis lá, que não tem poder argumentativo pra discutir com ninguém, cara, que não tem, sabe, conhecimento sobre nada. Esse que é o grande problema. Então, tudo vai da pessoa de escolher qualquer profissão e ela decidir ser a melhor pessoa ou melhor profissional que existe naquela profissão. Isso vem de você. Não é uma faculdade que vai te ensinar. Não é uma faculdade boa que você prestou um vestibular, passou, que vai te ensinar. E isso é você que vai buscar. E o que mais traz esse repertório para você é a experiência prática. E para a experiência prática, cara, infelizmente, a gente começa por baixo. A gente começa assim, ganhando R$1.700, R$1.800, R$2.000, R$3.000, e não tem nada de vergonhoso nisso. Você precisa, isso faz parte do desenvolvimento curricular seu, para você comprovar anos de experiência, anos de prática, ensinando crianças, lecionando para crianças, alfabetizando crianças, utilizando metodologias diferentes, né? Criar, talvez, o seu próprio método de lidar com uma criança, por exemplo, que ela tem TDAH, uma criança com hiperatividade, uma criança mais desatenciosa, e você montou um jeito ali de você dar a aula aonde você não se nivela por baixo e sim traz a pessoa de baixo para o nível de conhecimento da sala, sabe? Então tudo isso vai de experiência prática. Se você não faz isso esperando ganhar, tirei meu diploma, quero ganhar R$5.000. Cara, não vai. O mundo não é assim, velho. Você não vai chegar onde você quer de maneira alguma, tá? Você tem que ser bom naquilo que você faz se você quer ganhar bem um dia. Vamos continuar. Ó, não sou uma pessoa assim de números, não me fale de números. Não vou falar de números, não. Miriam, porém, Flávio, o que eu vim falar com você aqui hoje você tem as suas verdades, eu tenho as minhas, porém a taxação, seguida de verdade e coerência, impactando sim com força aos bilionários, pode ser bem utilizado não só em questão de saúde, que já foi dito aqui, mas também em questão de espaço para quem não tem voz. E nós de baixa renda, nós não temos voz. Então, eu entendo. Eu também fui de baixa renda. Eu fui uma pessoa de baixa renda também. Entendo perfeitamente o que você está falando. Estudei em escola pública. Entendo o que você está falando. Agora, o que eu teria para dizer para você, que está buscando, não desiste. Você vai conseguir. Não desiste do seu projeto. Não desiste de dar uma vida melhor para seus filhos. São 2 meninos. 2 meninos, o Álvaro e o Kenai. Álvaro e o Kenai. Você acha que o Álvaro e o Kenai merecem a sua dedicação? Merecem. Então, eu vou dizer um negócio. Diariamente, mas eu vou dizer um negócio para você, Miriam. Isso aqui está gravado, sendo assistido por milhões de pessoas. Não desiste. Todos os dias várias pessoas tentam e não conseguem. Ela não pode desistir. E olha só, pessoal, pra finalizar o dela aqui e já pular pro próximo. Cara, ela é uma pessoa, dá pra ver que ela é inteligente, é uma pessoa que tá, sim, numa situação complicada e desfavorecida, e não tem como a gente jogar a culpa a ela. Porra, mas você também quer se formar em pedagogia aí, pegar um diploma e já achar que você vai ganhar muito, achar que no emprego... Não, não é isso. É a questão, muitas vezes, de conscientizar as pessoas de que é assim que o mundo funciona. Infelizmente, algumas coisas que parecem óbvias pra gente não é óbvio pra todo mundo. E eu já aprendi isso há muito tempo, porque às vezes você vai falar com alguém, cara, e você fala uma coisa que pra você aquilo é tão claro, E eu como professor, hoje eu sou professor desde 2020, né? Na verdade, eu sou professor da parte física desde 2014, quando eu abri minha academia, e depois 2020 aqui na internet, né? E, cara, é complicado. O que é óbvio demais pra gente, porque a gente tem conhecimento daquilo, não é óbvio para as outras pessoas. Mesmo as pessoas inteligentes, às vezes não conseguem ter aquela clareza mental de que aquilo funciona daquela forma, porque ela está inserida dentro de um ambiente onde é comum pessoas levarem ela para um caminho diferente, a pensar de uma forma diferente, a muitas vezes criar um bode expiatório, um inimigo em comum, e bater naquele inimigo sem você ter uma introspecção de olhar e falar, cara, mas será que eu tô fazendo certo? Será que eu tô no caminho certo? Eu não poderia fazer de forma diferente? O que eu preciso para ganhar bem na área da pedagogia, né? O que eu preciso para me destacar no meio de tantos outros professores iguais a mim? O que eu preciso ter de diferente no meu currículo? E você tem que pagar um preço de curto prazo para aquilo, para lá no longo prazo você usufruir daquele preço que você pagou, certo? Então faz parte do jogo, principalmente começar ganhando menos. Pelo pouco que eu vi dela, sem querer julgar, porque eu não conheço a pessoa, tô ouvindo um recorte de um trecho, eu sei que a situação é complicada, mas você tem que se sujeitar muitas vezes a, sim, ganhar esses R$1.700 mesmo tendo diploma, porque isso não é vergonhoso pra ninguém, tá? Vergonhoso é roubar dos outros, vergonhoso é passar por cima dos outros, é você não ter gratidão pelo que os outros fazem, isso é vergonhoso. Agora, você trabalhar nunca vai ser vergonhoso, independente do que você ganha, nunca vai ser vergonhoso, beleza? Bom, vamos lá, esse tema ele termina assim. Não espere que vai ser o Estado que vai resolver. Não tem muito aqui, e enfim, né, o Flávio até falou, ó, vai, não desista dos seus sonhos, continue, e é isso, tá? A esperança ela tem que continuar acesa
na mente e aí no coração de todo mundo. Independente das dificuldades, a gente não pode se submeter a uma ação do Estado e a gente se tornar pessoas meio que, cara, subversivas ao Estado, né? Deixar que o Estado decida tudo pela gente e a gente fica de braço cruzado, reclamando de tudo e de todos, achando o inimigo em comum, que nesse vídeo é o bilionário, é o rico, que tem que ser taxado, tem que distribuir a fortuna, e a gente sabe que isso nunca vai funcionar e nunca funcionou em nenhum outro lugar do mundo. E daí você cria uma certa inação, né? A falta de ação para você fazer algo, uma vez que você tem um inimigo tão grande, que é tão demonizado, que as pessoas acham que enquanto aquele inimigo não for expurgado da sociedade, você nunca vai melhorar de vida. O que não é verdade, tá, pessoal? Eu vou pular aqui pro minuto, o próximo é o minuto 12:20, tá? Que daí já muda o tema, a gente tá no 9 e pouquinho, então vamos pular pra cá, senão esse vídeo também vai ficar muito longo. 12:20. Desigualdade, tá, ele vai mudar o tema aqui, ó. Vamos ver. Brincadeira à parte, muito obrigada. Valeu, minha querida. Ela até aceitou a proposta de trabalho do Thiago. E aí, você é o... Meu nome é Rony, eu sou professor de História, Sociologia, Geografia. Acho que tá e no hoje eu estou mesmo aqui tema porque ainda, mas eu acho que esse vamos tema lá. é importantíssimo para que as pessoas conheçam pontos de vista diferentes e consigam, com isso, tirar a sua própria conclusão, né? Vamos lembrar que o tema é a desigualdade versus pobreza. Desigualdade não é um problema, né? Deixa eu te dar um número, já que eu gosto de número. Eu não falei número em respeito à Miriam, mas um número para você refletir, tá? No início do século XIX, nós tínhamos cerca de 80% a 90% da população mundial vivendo em extrema pobreza. Hoje, nesse momento, cerca de 9% da população mundial vive em extrema pobreza. Isso significa que, desde o século XX até hoje, as coisas melhoraram bastante. A renda per capita média no mundo era de $2.000. Hoje é de $14.000. Eu vou te dar um número... Então, só pra gente falar, só pra gente colocar a disparidade entre a disparidade entre a desigualdade e entre a pobreza. Eu vou te dar um número do Brasil. Fique à vontade. No final do século XIX, não vou te dar um número exato, tá? Porque não tem agora, que a gente tem muitos dados na cabeça. Não precisa ser exato. Mais ou menos mais de 80% da população brasileira era analfabeta, tá? E por que eu estou dizendo sobre analfabetismo e a questão é a pobreza? Porque, assim, nós temos no Brasil um problema muito sério de educação. E esse problema, ele passa por questão, se eu posso linkar isso com a questão, tá? Eu posso linkar isso com a questão dos milionários no Brasil, sim. Por quê? Porque nós temos uma classe, não estou falando você, pessoa, estou falando uma classe, porque nós estamos aqui representando uma classe, a classe trabalhadora. Existe uma classe de milionários no Brasil que fazem um máximo de esforço para que as pessoas menos favorecidas continuem ignorantes. De que maneira? Eu acredito e vou dizer como, de que maneira. Sabe como? Através das negociatas. Então, mas eu estou falando da classe política. Tá, não. Ó, aqui, cara, bom, se bem que ele falou aqui agora que ele tá falando da classe política, mas ele citou milionários, tá? Tem muito político milionário também. Mas ele num programa desse, onde tá um bilionário contra 30 trabalhadores, quando ele fala uma coisa dessa, que existe uma grande força dos milionários para manter as pessoas na ignorância, né? Por conta do número de analfabetos que você tinha no século XIX e você ainda tem hoje uma situação muito precária educacional, né? Cara, isso daqui de fato, ele não reflete a realidade. Ele reflete a realidade que sim, a gente tem um sistema totalmente degradado, né, tanto na parte cultural quanto na parte intelectual dos jovens, principalmente hoje, porque o jovem, ele é a base, ele é o alicerce da sociedade. Então, é ele que a gente tem que investir tempo e atenção e dedicação para que a gente não tenha uma degradação cultural e lá na frente o país ele possa ter algum avanço, um avanço tecnológico, um avanço produtivo, qualquer tipo de avanço, tá? E hoje a nossa sociedade enfrenta, sim, essa degradação cultural, uma degradação industrial. Hoje a gente não é capaz de produzir nada, a nossa força de trabalho não produz nada. E essa falta de educação, essa falta de clareza, essa falta de ensino de qualidade, ela é a principal causadora. Agora, quem causa isso é justamente a classe política. Isso daqui não é novidade pra ninguém, tá, pessoal? Isso daqui é uma coisa que, se você catar desde da Revolução Russa lá, né, que quando o Stalin, ele aplicou, na verdade começou com Lenin, né, que aplicou aquilo que Marx havia programado do que deveria ser a revolução do proletariado e tudo, e depois do Lenin passou para Stalin e Trotsky, né, que continuaram a revolução. Desde aquela época, o proletariado ele já era essa pessoa de baixo poder intelectual, né, e de alta força de trabalho, que é isso que desenvolvia uma nação. E desde a Revolução Russa, né, e de fato a tentativa de aplicar o socialismo ali naquele país, que a manutenção da pobreza e da falta de conhecimento era interessante para manutenção do próprio poder, tá? Então isso é uma coisa que vem da política, porque a partir do momento que você tem pessoas mais intelectualizadas, pessoas mais inteligentes, pessoas que param de enxergar o mundo com a própria ótica e passam a enxergar, aliás, para de enxergar o mundo com a ótica dos outros e passa a enxergar com a sua própria ótica, sem ser
ser uma pessoa que é subversiva ao Estado ou a um ditador ou a, né, um governo totalitarista e começa a agir em prol da sua melhoria de vida e das pessoas que estão ao seu redor, você começa a pensar melhor e, consequentemente, escolher melhor as pessoas que vão te representar lá na frente, né? Então isso é um problema do Estado, isso não é um problema do milionário, né? O milionário, ele é uma consequência do sistema econômico que a gente vive hoje do capitalismo. Ele é um fruto do capitalismo, que não tem nada de errado, uma vez que ele funciona assim, o bilionário, ele gera emprego, ele gera avanço tecnológico, ele gera ferramentas para que nós tenhamos uma vida mais fácil, né? Uma vida de menos obstáculo. E ó, pra você ter uma ideia, quando o Flávio Augusto aqui, ele fala da questão ele fala do século XIX, que as pessoas tinham uma qualidade de vida muito inferior. E, cara, é verdade, tá? Nos anos, sei lá, 1700 e alguma coisa, e um pouco antes até da própria Revolução Industrial, né? Foi justamente próximo dessa época, na Inglaterra, a expectativa de vida era de mais ou menos 35 a 45 anos. Ou seja, as pessoas viviam muito menos porque morriam, às vezes, de doenças que hoje são consideradas triviais, né? E nos dias de hoje, a expectativa de vida do brasileiro, por exemplo, é de 74 anos. Mesmo a pessoa em estado de pobreza, claro, não estou falando que aquela pessoa que vive numa questão econômica, né, ou numa questão de sobrevivência, eu estou falando da maioria da população, a gente tem uma expectativa de vida média de 74 anos, ou seja, as pessoas vivem mais e vivem melhores, né? Quando a gente fala, vamos voltar um pouquinho aqui, se a gente for falar do que era a ideia inicial da Revolução Industrial, era da Revolução Marxista, era justamente aquela revolta do proletariado por ele ser, sim, uma pessoa subversiva a um líder, que aquele líder está enriquecendo em custa do trabalho dos outros. Mas hoje em dia, cara, quem é que quer se revoltar? Quem é que quer se revolucionar e se rebelar contra o patrão, uma vez que as pessoas de menor poder aquisitivo hoje vivem uma vida boa, tá? Não vivem uma vida como um bilionário, óbvio, tá? Mas a gente vive uma vida melhor e você não tem como discordar disso. Hoje, um pobre, ele tem acesso a um celular, ele tem acesso a um computador, ele tem acesso, sim, a uma boa comida, ele pode comer coisas que ele sempre teve vontade, como um McDonald's, uma pizza, etc. Não que isso seja o suficiente, pelo amor de Deus. Eu não tô falando aqui que o mínimo aceitável deve ser o suficiente. Não. Eu tô querendo dizer que, comparando períodos com períodos, porque como ele citou aqui o século XIX e também como que é o nome dele? O Roney também citou o século XIX, a questão que tinha mais de 85% de analfabetos, cara, a gente compara períodos com períodos. Tá, então, se for comparar a situação econômica e de analfabetismo, vamos comparar também a expectativa de vida e o acesso aos bens de consumo dos dias de hoje também. É injusto comparar uma parte e mostrar que a sociedade não avançou tanto assim e ocultar a outra parte, mostrando que houve um avanço em vários aspectos, sim, tá? Econômicos, socioeconômicos, de uma forma geral. Então, não é justa a comparação, tá? Mas que, de fato, cara, hoje, pô, eu gostaria muito que nós melhorássemos de vida a questão geral, tá? Que todo mundo tivesse uma mentalidade de progredir, porque se for para depender do Estado, cara, é interessante pro Estado as pessoas manterem um nível educacional abaixo do limiar, justamente para que haja manutenção do poder. Porque a partir do momento que você tem uma dependência no poder, né, seja por assistencialismo, que é necessário, seja por assistencialismo, ou até mesmo um suporte do Estado em vários outros aspectos, até educacional, porque tem país que não tem ensino público, não tem saúde pública, etc., você vai eleger qualquer pessoa que vai intensificar esse tipo de ação, tá? E pra quem tá numa situação de vulnerabilidade, cara, porra, vai fazer o quê? Né? Vai fazer o quê? A pessoa já tá lá, ela não vê perspectiva nenhuma e também nem quer saber de trabalhar pra melhorar, ela, pô, vou votar nesse cara e tá tudo certo. Mas quando você tem um grau intelectual maior, que isso levaria gerações e gerações pra se concretizar, você muda a sua forma de pensar, porque o pensamento crítico, ele vai ter mais bagagem intelectual pra você concluir as coisas de maneira mais assertiva, tá? Então esse é um problema macro, não é um problema micro que você resolve acabando com o bilionário. Pelo amor de Deus, isso daí não existe. Isso daí não existe. E sem contar, pessoal, que ele cita aqui até o número de analfabetismo em de 1801 a 1900, século XIX. Velho, aqui tem uma questão também que naquela época no Brasil, o analfabeto não podia votar.
Tá? O analfabeto não podia votar. E a gente sabe que é do interesse que a massa possa votar. Imagina numa época daquela, no século XIX, onde poucas pessoas tinham acesso a estudo, que eram só famílias, né, mais de uma certa, uma determinada elite, tinham acesso a estudo para ser alfabetizado. Você tem poucas pessoas, né, num país democrático, que não era como é hoje na época, mas poucas pessoas têm o direito a voto. E aí você tornando isso mais acessível, você quebrando, pô, se agora eu vou alfabetizar, porque, né, por exemplo, o sistema de ensino do Paulo Freire, quando começou a alfabetizar pessoas no interior do país e tal, justamente para eles terem o poder de voto, foi uma coisa, cara, que... O que é o alfabetizar? Fica uma coisa muito rasa, né? Porque quando você aprendia a ler as palavras do dia a dia e a escrever as palavras do dia a dia, como seu próprio nome e alguma outra coisa, você já era considerado alfabetizado. E isso foi uma ação mais de interesse político para que houvesse mais pessoas votando. E são as pessoas mais fáceis de serem manipuladas, que é o camponês, é a pessoa que vive numa situação, né, mais de um isolamento maior, com menos acesso a recursos, a saneamento básico, a sistema de saúde, etc. Essas pessoas são mais suscetíveis a entrarem dentro de uma narrativa, tá? Então, é de interesse político total. Não que, pô, isso daqui, cara, não tem o que discutir. Vamos continuar. Sim, não, calma, mas a classe política... Quantos milionários tem no Congresso Nacional? Tem vários, tem vários. Tem vários? Não, tem a grande maioria. Não sei se é a grande maioria, mas tem de vários. milionários. Esses milionários, eles fazem um esforço máximo para que as políticas públicas não atinjam a população menos favorecida, porque o povo que passa fome, ele não dá trabalho nenhum. O povo que pensa, esse sim dá trabalho. Deixa eu fazer um contraponto do tempo, tá? Sim. Deixa eu fazer um contraponto do tempo. Ele falou uma coisa que eu falei aqui. A pessoa que pensa dá trabalho. Exato. A pessoa que tá passando fome não dá trabalho. Ela aperta o botão e vota e elege. A pessoa que pensa, ela dá trabalho. Ela dá trabalho porque, pra um cara que tá disputando uma presidência da República, convencer uma pessoa inteligente de que ele é melhor do que o outro. Cara, hoje, muitas pessoas votam por falta de opção. Tipo assim, entre um lado e outro, eu vou anular esse lado aqui, porque esse é o menos pior. Você sabe disso, tá? Vamos lá. Eu vou dizer que existem dois tipos de empresário. O mamador de teta do Estado. Sim. É o que se instala ali junto com os políticos, com o Estado, faz os esquemas dele, desvia dinheiro, rouba, você entendeu? Vota em leis que são favoráveis a ele. Esse é um tipo de empresário. Pra mim, eu não respeito esse tipo de empresário. Que bom. Tá? Eu chamo de mamador de teta. E tem um outro tipo de empresário, que é o empresário que produz, que trabalha, que investe, bota o dinheiro dele, trabalha pra caramba. É o cara que contrata uma pessoa, contrata duas, daqui a pouco ele contrata 1000 pessoas, ele gera emprego, ele gera renda. Só pra você ter ideia, 70% dos empregos formais no Brasil são gerados por micro e pequenos empresários. Isso eu sei. Esses são os micro e pequenos empresários. Então, só pra concluir, esse empresário, que é o empresário, ele quer que a população tenha renda maior, meu amigo. Sim, porque quanto mais... quanto maior... senão não consegui... Só pra concluir. Eu te dou mais um tempo. Quanto maior for a renda, melhor para o empresário. Ele vai vender mais o produto dele. Ele vai vender mais o serviço dele. Você entendeu? Então, mas o que acontece? A parte dos empresários... Os empresários que eu estou falando não são os microempresários. E não são empresários como você. Tá falando mamador de teta? Tô falando de empresários que fazem um lobby lá em isso aí eu não Brasília. respeito. Não, Sim, mas a gente tá discutindo aqui os milionários do Brasil. Não, mas... Eu não respeito esse cara. Os milionários do Brasil, eles estão lá em Brasília fazendo lobby para que o pobre continue ignorante. Grande parte dos problemas estão lá em Brasília, meu amigo, você pode ter certeza. O mundo é um lugar... Cara, eu gostei desse cara aqui. Ele não tava indo por um caminho ruim, ele tava muito próximo do que eu tava falando aqui pra vocês. Ele tava indo por um caminho bom, é que ele não teve mais tempo de diálogo, mas ele tava meio que até... não tava fazendo uma posição antagônica ao Flávio Augusto, ele tava até concordando. Ele falou que o milionário que é o problema, ele tá em Brasília, e é de fato, é real, tá? A sociedade, cara, principalmente a esquerda, ela tende a enxergar o milionário, não tô nem falando de bilionário agora, tá? O bilionário é tipo Lúcifer pro religioso. Eu tô falando do milionário, tá? Do milionário. Eles tendem a enxergar o milionário, o empresário, né, como o inimigo de tudo. E, cara, é complicado, né? Porque, assim, eu sou milionário. Eu comecei, como eu falei pra vocês, com R$200, cheguei onde eu cheguei ralando pra cacete, me ferrando pra cacete, tá? E uma pessoa que se esforça tanto quanto eu, ela pode chegar também. A grande questão é, eu e tantos outros milionários no Brasil, se não me engano, existem 700 e poucos mil milionários, que é um número bem pequeno também, representa, sei lá, menos de 1% da população. São pessoas que... não são elas os causadores do problema, muito pelo contrário, a gente gera muito emprego e a gente está suscetível e muito vulnerável a qualquer problema macro e microeconômico. Ou seja, a gente não é a elite financeira, né? Nós não somos as pessoas que controlam o dinheiro, que controlam o Estado. A elite financeira, ela não é inimiga do Estado. Ela é uma pessoa com muito poder. São um oligopólio, um grupo de empresas que detêm o poder do país, tá? Acima do poder executivo do país. Porque são eles que ditam a regra do jogo.
Qualquer governo que não seja ditatorial, talvez, vai comer na mão da elite financeira num país com uma economia capitalista, tá? Que visa o interesse, lógico, do sistema que a gente vive hoje, tá? E nós, cara, nós como pequenos, né, empresários e milionários, sim, porque trabalhou e juntou 1 milhão, porque eu costumo falar, velho, o que é R$1 milhão hoje? Para pra pensar você. Digamos que você mora no centro de São Paulo e você virou um milionário em reais. Você chegou no primeiro milhão seu de reais. Você não compra um apartamento, mano. Você não compra um apartamento de 40 metros quadrados no centro de São Paulo. Você vai gastar no mínimo 3 milhões de reais pra comprar um apartamento. Aí acabou o dinheiro pra você mobiliar, pra você pagar condomínio, pra você pagar água, luz, acabou o dinheiro, né? O milionário, cara, para com essa ideia de achar que qualquer coisa que aconteça, ó, por exemplo, a pandemia. A pandemia é uma coisa que quebrou a empresa pra caramba. Se não fosse o Estado chegar e financiar aquilo ali com o Pronamp, com dinheiro que vem do próprio pagador de imposto, que somos nós, os micro, pequenos empresários que representam a maioria do PIB, e depois eu como médio, grande empresário, que também tem a sua grande participação ali, a gente quebraria tudo, cara. Eu não peguei nada, tá? Porque minha empresa, muito pelo contrário, ela cresceu pra caramba na pandemia por conta do nicho que eu tava inserido, que era de produtos de academia, tá? Então eu sobrevivi e sair até mais forte de lá. Mas a maioria dos empresários quebrou na pandemia. A maioria quebrou. E são, muitas vezes, milionários, que é esses mesmos que são criticados. Isso tem que se ferrar mesmo. Mas tem que parar que um cara desse se ferrando são 80, 90, 100, 200 pessoas a mais desempregadas. Né? Para de criar um inimigo. As pessoas não são seu inimigo, né, cara? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Assim como a pobreza não deve ser inimiga de ninguém. Tem que tentar superar a pobreza, tá? Vamos lá. Agora, eu tenho aqui, eu vou pular pro minuto 18 e 20. Depois pula pra vamos lá, 18 e 20. Vamos ver o que é esse aqui. Eu sou uma pessoa da periferia, mas eu comecei, isso aí não é uma verdade. Mas aqui mudou o tema, o mundo é um lugar melhor com bilionários. Comecei do zero, eu sou uma pessoa da periferia, sou uma pessoa... Pode falar aí, por favor. Seus colegas te demitiram. E aí? Ele falou, beleza, eu sou Juliano Reverso, eu sou radialista, palhaço e comediante. E eu vim aqui pra saber se ele consegue dormir tranquilo com a situação que tá as coisas hoje em dia, né? Você é? Sou o Juliano Reverso. E aí, Juliano, vamos nessa. Eu discordo, eu acho que o mundo... Discorda de quem? Eu discordo de você, dessa afirmativa de que o mundo fica melhor com mais bilionários. Por que você discorda? Porque eu tenho uma tese de que as empresas que geram renda, que geram empregos, elas não dependem do bilionário. Se uma das suas empresas for uma cooperativa, ela continua funcionando normalmente. A figura central de uma pessoa acumulando a riqueza ali no meio não traz mais benefícios para a empresa ou para a sociedade. Isso é uma acumulação de riqueza na mão de uma pessoa. Por exemplo, se o dinheiro que você tem fosse brigadeiro, você conseguiria comer tudo? Não. Cooperativa. Mano, eu vou te falar uma coisa, viu, velho? Tá, então o mundo vai viver de cooperativa. O cara acha que a gente tá num comunismo aqui, tá? Vamos fazer o escambo, vamos trocar alface por tomate, pelo amor de Deus, cara. Esse bonezinho que você tá usando vem da onde, meu amigo? Essa roupa que você tá usando é feita com quem? Não usa máquina? Não usa uma costureira pra fazer? É plantado? É tudo uma cooperativa? Não dá pra... Não é assim que funcionam as coisas. Alguém tá no controle dessa porra, pelo amor de Deus. Ainda mais quando ele tá se referindo a bilionários. Né? Hoje você tem acesso a um celular, a um computador, a uma tela, a esse microfone que ele tá indo lá manifestar a opinião dele, porque existem empresas que têm uma liderança. Essa liderança enriquece sim por conta do valor que ela gera pra sociedade. Né? E é isso. Vamos continuar aqui. Claro que não. Claro que não. Passaria mal, enquanto muita gente que tem vontade de comer brigadeiro não vai poder comer. Qual é a solução, na tua visão? A solução, eu acho que passa por distribuição da riqueza. Porque assim, por como é exemplo... que seria essa distribuição? Aí acho que é com o Estado, né? Sim, mas como é que o Estado deveria fazer essa distribuição? Eu acho que ele tem que... taxação de imposto, taxação de grandes fortunas. Você acha que a taxação de grandes fortunas acabaria com a pobreza no Brasil? Eu não acho que acabaria com a pobreza, mas eu acho que reduziria muito o abismo social que existe entre uma pessoa muito rica. Só vou fazer um comentário. Eu lembro quando o Elon Musk ele comprou o Twitter, né? E ele pagou acho que 54 bilhões de dólares, alguma coisa assim. E aí teve uma pessoa famosa, um artista famoso que comentou assim, americana, né? Comentou assim, com esse dinheiro todo você poderia acabar com a fome na África. E aí ele colocou um desafio no Twitter. Ele falou assim, vamos fazer o seguinte, se você comprovar, montar um plano de ação de que se eu doar esse dinheiro, 54 bilhões de dólares, você vai acabar... extinguir a fome na África, eu vou doar esse dinheiro. Tá publicamente divulgado lá no Twitter. Ele falou, eu vou doar esse dinheiro se você conseguir me comprovar. Adivinha? Ninguém conseguiu comprovar, galera. Porque esse dinheiro todo, se fosse destinado para resolver um problema social desse, ele resolveria a fome por menos de um ano. Se eu não me engano, o cálculo era 3, 4 meses, alguma coisa assim. 54 bilhões de dólares, tá? Não é assim, não é doando comida, ou é mudando toda a infraestrutura, jogo político, mudando todo o formato da economia, né? Enfim...
toda uma estrutura social que levaria décadas, né, gerações, pelo menos algumas gerações à frente, para poder transformar a realidade de um país, como aconteceu na China, por exemplo, nos últimos 30 anos. Eu tive na China agora, na Canton Fair, e, cara, eu fiquei impressionado. Eu falei, porra, eu mudaria pra China, mas pra ontem. Porque é um país que, sei lá, 30 anos atrás, né, ele era um país totalmente rural, que as pessoas viviam de plantação, as pessoas tinham bicicleta. Hoje em dia o negócio tá de outro mundo, galera. Né? Desde sei lá, da Revolução Chinesa ali, de Mao Tse Tung, e dali em diante, antes do Xi Jinping, agora com o Xi Jinping, a coisa mudou de figura totalmente. E alguém pagou o preço por isso, óbvio. Como toda grande transformação dentro de uma sociedade, alguém vai pagar o preço. Como na nossa, muita gente já paga o preço hoje, né? E a gente não vê perspectiva de melhora nenhuma. Mas vamos continuar. Vamos lá. A presidente do Partido dos Trabalhadores, a Gleisi Hoffmann, apresentou um projeto para a taxação das grandes fortunas. Nesse projeto que ela apresentou, a previsão é de se gerar 20 bilhões de reais por ano em receitas oriundas da taxação das grandes fortunas. 20 bilhões de reais é equivalente à arrecadação que o Estado faz de impostos em apenas 2 dias. Então você acredita que taxar as grandes fortunas resolveria o problema? E note bem, eu não sou contra a taxação dos mais ricos. Não sou contra. Sem contar que o Flávio Augusto, ele não é nem bilionário em dólar, tá? Ele não chega a $1 bilhão. Ele mesmo já falou isso daí. Se não me engano, o patrimônio dele é 4 milhões de reais, alguma coisa assim. Tá? Aliás, 4 bilhões. Eu acho que não... Só que eu só quero te mostrar um número. Às vezes a expectativa que a pessoa cria é que não, isso vai resolver o problema. São 20 bilhões de reais, que é apenas 2 dias de taxação. Mas eu não acho que resolve o problema, mas eu acho que não tem pílula dourada. Só que eu acho que todos os movimentos em prol de diminuir a desigualdade no país é louvável. Assim, eu contribuo. Você acha que seria mais justo, é isso que você acha? Eu acredito que sim. Maravilha. Por exemplo, Pode ser. Eu acho justo também uma pessoa que é mais rica pagar mais imposto. Eu não acho justo. Assim como, por exemplo, eu acho justo, por exemplo, alguém que está em situação vulnerável ter um imposto negativo. Bolsa Família, por exemplo, é um imposto negativo. A pessoa recebe do Estado um dinheiro. Até aí. Agora o ponto é o seguinte, como é que a gente soluciona? Acho que esse é o ponto. Como é que a gente soluciona o problema da pobreza? Acho que esse é o ponto. Então, mas aí, a minha pergunta para você devolver, como que os bilionários podem fazer isso, então? Não é papel de um bilionário. Um bilionário é um empresário, né? O empresário, ele desenvolve os seus produtos, desenvolve as suas empresas para que elas criem a função social, que é gerar lucro. A principal função social de uma empresa é o lucro. É através do lucro que vem investimento, através do lucro que você contrata mais pessoas, que você gera mais empregos, que você faz investimentos e melhora a sociedade. Não é? Então esse é o papel de um empresário. E, velho, se essas pessoas soubessem duas coisas, tá? O primeiro, muito bilionário, ele não é bilionário em patrimônio, aquilo não tem liquidez, tá? Algumas pessoas são bilionárias em valor de mercado de suas empresas, e essas empresas, elas são representadas por cotas, e ele é dono de um percentual dessas cotas que torna ele uma pessoa bilionária por conta do valor de mercado daquela empresa, tá? Ele não tem aquilo disponível na conta bancária que ele fala, tá, deixa eu distribuir. E se ele cata aquelas cotas dele e vende para alguém, o dinheiro continua, o bilionário continua existindo, tá? Porque aquela venda daquela cota vai para a mão de um fundo, por exemplo, que comprou aquele cara que muitas vezes é o CEO da empresa, igual um Mark Zuckerberg que tem a menor parte hoje do Facebook, como o Elon Musk que tem menos de 10% como fala, da empresa dele, o grupo dele como um todo. Cara, se eles venderem o percentual deles, vai para outra pessoa do mesmo jeito, esse dinheiro vem para eles vão distribuir, agora eles não têm empresa, também não tem a grana, tá? Volta a construir, vão voltar a construir, porque isso daqui tá na mentalidade deles, mas não resolve o problema de ninguém, né? O dinheiro que tá aplicado numa empresa, você pode acabar com uma empresa, se você como CEO da empresa, imagine que o Zuckerberg, ele fala assim, galera, tô zerando minha posição em Facebook, tá? Não vou ser mais sócio do Facebook para eu pegar esses bilhões de dólares que eu tenho e poder injetar ali em melhorias sociais, beleza? Ele vai, cara, se ele falar que ele tá saindo, as ações do Facebook caem que nem água, porque ninguém mais vai confiar na empresa, uma vez que o cabeça da empresa, o criador, o idealizador e o cara que tem as ideias mais magníficas da empresa, ele tá saindo de lá. Né? Então é uma ideia ridícula, mas essas pessoas, como esse menino aqui, cara, você vê que quando o Flávio falou, e qual que é a sua solução? Ah, não sei, repartir. Repartir o quê, caralho? Repartir vai tomar no seu... Repartir porra nenhuma, mano. Tá louco? Não é assim que funciona, não. Essas pessoas, elas são ignorantes e elas saem metralhando o bilionário, mas sem qualquer tipo de plano de ação pra fazer isso de uma forma que seja benéfico pra sociedade. Tem que repartir. Tá, ele quer o quê? Ah, tá, vou dar 2 milhões pra você, 2 pra você, todo mundo vai ganhar lá uma quantia, tá certinho, olha lá, que legal. Toma no cu, mano, não é assim que as coisas funcionam, pelo amor de Deus. Esses caras não têm noção mínima do que é, né, ter uma empresa, ser o impacto que isso teria.
né? Não faz sentido. E ó, pra você ter uma ideia, o Bill Gates e o Warren Buffett, né? O Warren Buffett faleceu há uns 3 anos, mais ou menos. Eles tem ainda uma instituição que chama Bill e Melinda Gates. E essa é uma instituição de filantropia, onde eles doam bilhões e bilhões e bilhões, eles investem em melhorias sociais. Inclusive, o próprio Bill Gates, ele tem vários projetos na África de tratamento de água potável, né? Tem uma série de ações que ele faz de filantropia e também ações tecnológicas para melhorar a situação de um determinado país, de uma determinada região. E para você ter ideia, o Warren Buffett, que foi o maior investidor da história do mundo, ele é um cara que ele já doou, cara, ele já chegou a doar metade da fortuna dele, sim, você tá ouvindo correto, metade, tá? Ele liquidou parte das ações dele, catou metade, que era equivalente ao quê? Mais de, sei lá, na época, 30 bilhões de dólares, 50 bilhões de dólares, ele doou tudo para a instituição, metade da fortuna dele, e em 2, 3 anos depois ele já tinha recuperado tudo, tá? Mas doou, e resolveu o problema aonde, galera? Resolveu o problema aonde? Não é assim que as coisas funcionam, não é acabando com o bilionário que você resolve, isso aqui é só um ódio criado e fomentado pela esquerda, como eu falei, pessoas de baixo poder intelectual, a política, o cara que tá lá em cima, ele sabe o que ele tá falando, ele cria uma narrativa, para essa narrativa continuar sendo propagada, né, por pessoas de baixo poder intelectual e dessa forma criar um movimento de massa, aonde você consegue colocar uma ideia na cabeça de uma pessoa e eles agirem em prol daquela ideia, mas essa ideia, ela parte de um princípio falso, um princípio errôneo, que não vai levar a gente a lugar nenhum, certo? Então, vamos continuar. Ó, terminou esse daqui, o próximo que eu tenho é esse mesmo. Aí depois pula lá pro final já, aí só tem mais dois. Gabi. Tá acabando já. Então, eu acredito que bilionários não deveriam existir, porque eu acho que isso é imoral numa sociedade tão desigual que a gente vive. Quando talvez se a gente tivesse numa sociedade utópica, que a gente não tivesse desigualdade social, gente passando fome, gente sem saneamento básico, talvez pudesse ser um... Claro. Ó, concordo com ela num ponto, tá? Imoral. Imoral quando você vê uma pessoa, cara, implorando pra ter um pedacinho de comida porque ela tá há uma semana sem comer, enquanto tem uma pessoa que nem daqui, ó, saiu até uma métrica, porque o Elon Musk, ele chegou no primeiro trilhão dele de valor, e era uma métrica que se ele gastasse, se eu não me engano, 10 milhões de dólares por dia, levaria 33 anos, mais ou menos, pra acabar a fortuna do cara. Mas é esse tipo de cálculo que cria uma ideia idiota na cabeça das pessoas de acharem que esse dinheiro é dele. Não é, tá? Isso aí eu poderia até explicar, mas fica tema pra um outro vídeo. Mas o que eu acabei de falar anteriormente pra você reflete o que ela tá falando aqui. É imoral porque com tanta gente, é como se fosse resolver isso dessa forma que eles acham que vai resolver. Uma questão, ter bilionários. Eu não sou contra as pessoas serem ricas, não sou contra as pessoas desfrutarem de lençóis com muitos fios e luxos e tá tudo certo, as pessoas trabalham pra isso e tá tudo bem. A questão é, no mundo que a gente tem, que é tão desigual, você acha realmente que tudo bem ter bilhões concentrados? Vamos lá. Você disse que tudo bem a pessoa ser rica. Sim. Qual é o limite? Quantos milhões? Vamos falar em números. Não sei. Qual é o número que você acha que é tudo bem? Eu acho que assim, pra mim, sim, mas tudo bem, não tem certo dinheiro errado. a mais que eu tenho já é rico. Ótimo, mas não tem certo ou errado. Sim. Mas vamos tentar, só pra gente na nossa conversa aqui, fazer de conta que não tem ninguém nos assistindo. Quantos milhões você acha Se a gente fizesse, por exemplo, o teto do bilhão, tipo, chegou no bilhão, a gente não pode passar desse teto. Imagina quanto dinheiro, em vez da taxação. Não, tudo bem. Mas o que você acha que é moral? Você disse que você achou que o bilionário é imoral. O que é moral pra você? Qual moral o número? É não ter gente passando fome. Pra mim, mas aqui, eu entendo. Eu sinceramente, eu participo de muitos projetos sociais. Eu acho que existirem ainda pessoas passando fome é lamentável ainda, em pleno 2025, eu concordo com você. Mas eu tô buscando você pra refletir comigo o que seria moral na sua visão. Quantos milhões de reais seria moral e a partir desse tantos milhões seria imoral? Eu penso que se a gente batesse 1 bilhão já seria imoral pra gente... Porque eu jogaria na minha cabeça, de uma pessoa não economista, tá? Porque eu não sou economista. Não, tudo bem, claro. São aproximadamente 300 bilionários no Brasil, não é? Uma conta mais ou menos dessa. Bilionários brasileiros. Brasileiros, isso. Eu não sei se é exatamente esse número, mas mais ou menos isso. Se essas pessoas não acumulassem mais de 1 bilhão, se esse dinheiro fosse todo revertido pro governo, a gente poderia ter muito mais políticas públicas e políticas sociais. Ótimo, ok. Eu vou falar sobre o dinheiro revertido pro governo antes que o pessoal te demita, porque eu penso... Reverter dinheiro pro governo, né? Claro, o Estado, ele sabe muito bem gerir o nosso capital. A gente vê as melhorias. Essas pessoas não conseguem enxergar que o país arrecada trilhões de reais por ano e a gente não vê melhoria em absolutamente nada, mesmo que haja dinheiro destinado para aquilo. Aonde fica difícil entender que o governo ele já tem muito dinheiro para trabalhar e mesmo assim existe uma omissão proposital e uma falta de interesse de progredir em determinadas áreas, né? E aonde fica difícil entender como que pegar esse dinheiro que o bilionário produz e jogar na mão do Estado, como se esse dinheiro fosse líquido assim, né? Resolveria algum problema, né? E, cara, se catar tudo que o Flávio Augusto tem, por exemplo, e jogasse na mão do governo, equivale ao quê? Sei lá, 2 dias de arrecadação do governo de impostos. Não resolveria nada, mas vamos lá.
falar que esse assunto é muito bom. Esse assunto é muito, muito bacana, tá? Eu queria ainda bater no ponto da moralidade que você colocou. Você considerou imoral. O que seria moral? Qual seria o número? 10 milhões seria moral? 100 milhões seria moral? 1 bilhão já seria imoral? 1 bilhão pra mim é extremamente imoral. Imoral. A gente foi pra uma casinha Sim. que assim, ninguém consegue gastar isso, Sim. nem na maior insanidade da vida, entendeu? No auge da loucura. Mas tem bilionário que quebra também. Mas é porque não soube administrar aqui. Isso, Acredito isso. que não seja o seu caso como empresário. Não, bem não é o meu sucedido. caso, não é o meu caso. Mas se você soube Mas- fazer, vocês têm dinheiro infinito. Não é infinito também. infinito. Uma máquina de não, é muito dinheiro, dinheiro eu sei, é infinito muito pra dinheiro, é muito dinheiro. E quem sabe fazer, ele faz muito mais. Sim. Que esse é o ponto. Eu queria bater nessa questão da moralidade, porque quem é que decide o que é moral, o que não é moral, qual é o número, como é que a gente define esse ponto? Esse é o primeiro ponto. O segundo, é difícil a gente saber. Não tem como a gente ter alguém arbitrando, ó, isso aqui é imoral, isso aqui é meu. Até porque você pode dizer, olha, 10 milhões é ok, 11 milhões já é imoral, mas de repente outra pessoa acha que 10 milhões é imoral, que é muito dinheiro. Então a gente vai ter o quê? O Estado arbitrando sobre a nossa vida? Deixa eu agora, só para completar, desculpa, a questão do Estado. Será que o governo, ele é o que é capaz de promover a justiça social, conforme a gente tem deseja? falhas no nosso sistema. Então, pensa comigo. Se a gente pegasse 100% do patrimônio de todos os bilionários do mundo. Não, brasileiro, vamos pegar os brasileiros. vamos de Brasil. Todos os bilionários brasileiros. Daria 5 meses de arrecadação do governo. Não, é uma conta diferente. Na verdade, se a gente pegar todo o patrimônio dos bilionários brasileiros, a gente consegue fazer uma conta de acabar com a miséria anualmente, tem um valor anualmente, mas existe essa máquina de dinheiro infinita. Não é que não acaba. E o dinheiro não é infinito. É isso que eu quero te dizer. O governo brasileiro, ele arrecada em 5 meses 100% do patrimônio dos bilionários. 100%. E a arrecadação brasileira, ela vem aumentando, batendo recorde todos os anos. Só que o que a gente vê no Brasil, infelizmente, não é essa a solução acontecendo. A gente vê uma série de problemas que acontecem dentro do Estado, dentro do Brasil. Mas qual é a sua solução como bilionário? Mas a solução para acabar com a miséria, eu tenho uma solução, posso te dar. A solução é a redução de gastos públicos. Com a redução de gastos públicos, a gente abaixar a taxa de juros. Abaixando a taxa de juros, a gente tem muito mais estímulo na economia para as empresas contratarem mais pessoas, investirem mais pessoas, aumentarem os salários, aumentarem os empregos e o Brasil como um todo, ele enriquecer, aumentando os Mas salários. você não acha que, assim, por exemplo, a gente tá falando de um cenário um pouco utópico? Não, isso não é utópico. Porque O tópico é o contrário. é uma pirâmide que nunca vai dar certo. Porque, assim, essas pessoas... Ó, o dela terminando isso daqui, e aí eu já vou partir pro último, tá? Mas vamos só fazer um comentário sobre o dela. Ela tá falando que isso é utópico. Vamos catar, por exemplo, o governo chinês, tá? O que o Flávio falou é muito interessante. Eu fui pra China e tirei muita curiosidade que eu tinha com pessoas que já estão lá, conversei com chineses e tal, e pra pensar numa coisa. Utópico, né? É como se, pô, não, isso daqui vai ser maravilhoso e todo mundo vai viver em paz e harmonia. A China, sim, ela é um país com uma economia híbrida, dá para chamar a China totalmente de um país capitalista no que diz respeito à política econômica, principalmente a externa, né? Porque ela recebe toda a demanda de trabalho do resto do mundo inteiro e ela hoje detém um avanço, ela briga de igual para igual com os Estados Unidos na barreira tecnológica, né? E a China avançou muito. Isso aconteceu em menos de 30 anos, tá? Em menos de 30 anos por conta de mudança. Mas qual que foi a principal mudança? Isso que o Flávio comentou, de você baixar a taxa de juros. Cara, quando você tem uma inflação baixa por conta do controle inflacionário e do controle de gasto público, que, por exemplo, no ano passado, 2024, a taxa de juros, o governo tinha estabelecido 3,5%. Fechou com 4,8%, né, da taxa de juros básicos, ou seja, estourou 1, tantos por cento acima do teto, tá? 1,3% acima do teto que eles haviam estabelecido de 3,5%. E com a inflação, né? O que a gente faz quando existe uma inflação instaurada num país? Você tem que reduzir o dinheiro de circulação. Você tem que aumentar, por exemplo, o que aconteceu na taxa Selic. Você tem uma Selic maior, né? Uma Selic que hoje está em 15%. Tem menos dinheiro girando na economia, porque para pensar, eu mesmo investi alguns milhões na Selic. Porque uma Selic pagando 15% ao ano, pô, tá bom pra caramba. Como eu falei do Warren Buffett, ele foi o maior investidor da história da humanidade e a média de rentabilidade dele foi de 19% ao ano. A gente tem um Estado pagando, um tesouro direto pagando 15% ao ano. Tá ótimo. A gente vai investir. O que acontece? As pessoas que têm dinheiro, elas deixam dinheiro parado, né? Investido para elas ganharem os proveitos desses rendimentos, né? Porque é interessante deixar o dinheiro parado. Mas isso para tirar a moeda de circulação e controlar a inflação. Porque se tiver dinheiro circulando, né? Com a demanda, com o preço dos produtos subindo, né? Porque tem muita gente comprando, estrangula a situação monetária do país, entendeu? Então tem que tirar o dinheiro, porque se o poder produtivo tá baixo e muita gente tem poder para comprar, poder aquisitivo para comprar, o preço das mercadorias sobe, porque fala, cara, eu não tô na safra ideal para fornecer isso para você, então eu vou ter que dobrar o valor, mas as pessoas estão com grana, elas estão comprando, e aí o valor continua subindo e gera essa inflação, tá? Desde do setor alimentício, transporte, que envolve gasolina, né, insumos em geral e tal. E cara, não é assim que funciona, né? Se você
você tem uma inflação controlada, automaticamente você tem uma taxa de juros baixa. Sabe quanto que é a taxa de juros na China, velho? 1% ao ano. 1% ao ano. Por quê? Porque o dinheiro tá girando na economia. Imagina você pegar um empréstimo do Estado, que é tipo um BNDES, o governo te emprestar um dinheiro para você desenvolver sua empresa e poder tornar um país industrializado, com todo mundo trabalhando e ganhando dinheiro e produzindo em prol da evolução de um país. Foi o que aconteceu com a China, tá? A China não é um país de um único partido, lá tem mais de um partido, mas quem domina lá é o Partido Comunista Chinês do Xi Jinping, certo? E é um país, sim, totalitarista, é um país que um governo só detém, o Estado detém o controle, que você não pode falar mal do Estado, que você não pode, né, tecer críticas sobre o governo, que você tem que respeitar a ordem, mas é um país onde quem tá no poder sabe o que tá fazendo, porra. Se tornou e vai passar os Estados Unidos como a maior potência do mundo, mas porque é um país que tá no caminho correto, por quê? Porque focou em justamente isso que o Flávio tá falando, reduzir taxa de juros, né, dar dinheiro pra população, porque a partir, agora que a taxa tá o 15% uma Selic, é interessante pra nós que temos dinheiro, deixar o dinheiro parado, e não na economia. Se a taxa de juros tá baixa, eu tô pegando empréstimo no banco pra empreender, eu tô usando o meu próprio capital pra expandir minha empresa, automaticamente contratar pessoas, e tudo acelera na economia. Por exemplo, nessa época de Selic muito alta e inflação, né, que tá alta também, a gente deixa nosso dinheiro parado. Consequentemente, você tem menos construção civil acontecendo, menos gente gastando e comprando carro zero, por exemplo, você tem menos gente atrás de imóvel porque o financiamento tá caro, ou seja, o dinheiro tá girando menos, menos arrecadação pro Estado. Você entende? Então, você mudando a mentalidade e as pessoas que estão no governo em prol do desenvolvimento do país, né? Cara, eu poderia entrar num tema, mas se eu entrar nesse tema aqui, o bicho vai pegar e eu vou ser cancelado se eu falar sobre uma coisa, mas eu não vou falar. Mas enfim, até essa alternância de 4 em 4 anos é algo perigoso, porque sempre que um governo tem propostas boas, entra outro e às vezes a proposta até do governo de esquerda ou do de direita eram propostas boas, só que o outro governo faz questão de quebrar aquela proposta, porque senão ele tem que dar um mérito pro governo anterior, sabe? É uma bosta o que a gente vive. Infelizmente, nada progride aqui, porque sempre o próximo governo que entra, ele tenta desmantelar tudo aquilo que foi feito no outro, mesmo coisas boas pra sociedade, sabe? Na China foi totalmente oposto. O Estado tomou a força e falou, cara, é isso, vocês vão fazer o que eu mandar e vamos industrializar essa porra 1% ao ano, mano. 1% ao ano. Pra você ter uma ideia, a indústria da China, o governo chinês, ele subsidia o molde da indústria para produzir produtos pro resto do mundo. Hoje o mundo inteiro tá na dependência da China. Certo? Então, cara, é uma questão econômica, sim, que o governo ele tem que reduzir gasto, a inflação tem que estar controlada pro dinheiro estar circulando e não o dinheiro preso, tá? O dinheiro preso é culpa de políticas monetárias, tá bom? Vamos lá. Gerar emprego e tudo mais, o emprego é sempre um valor. Eu acredito que nas suas empresas ninguém seja bilionário, que nem você. Não, claro que não. E eu acredito que se tiver alguém milionário ali, tem um gerente, tem alguns milionários, isso. Enfim, isso. de alguma... Alguns que começaram do zero e hoje são milionários. Mas acredito que ninguém faça faxina nas milionário escolas, não tem como. Não tem como. É isso que eu tô falando. Você quer que o faxineiro seja milionário. Pô, vai tomar naquele lugar também, né, minha amiga? Pelo amor de Deus, cara. É uma questão de pensar, velho. É uma questão de pensar. Não dá, não comporta. Né? O capital não dá. Simplesmente não dá. Beleza? Vamos lá. Sobre discrepância de valores. Mas, Acumular tanto na sua ideia, uma pessoa que faz faxina deveria ser milionária? Eu acho que ela deveria, pelo menos, ela ter o mínimo digno pra sobreviver, pra poder estudar, pra não ser faxineira se ela não quiser. O mínimo? Eu não sei quanto que a gente tá no Brasil. Tá. Bom, vou pular pro último aqui, galera, que é o que tem mais vídeo rolando na internet e tal, que é o professor lá. Vamos ver aqui. Aqui. Esse cara aqui. Vamos no lá. Brasil e no mundo, e a importância de rever políticas de tributação para uma espécie de equiparação, redução das desigualdades e das injustiças diante da existência de 3 mil bilionários. O sucesso é uma ciência exata. Meu cara, é o seguinte, falando da questão do sucesso, e voltando um pouco ao debate moral, Ótimo. eu só queria lembrar uma coisa que os bilionários e empresários eventualmente esquecem, que é como os poderes no Brasil não estão divididos entre políticos e empresários. No Brasil, a maioria dos políticos são empresários, a maioria dos empresários são políticos, e curiosamente eles são brancos, são pessoas que não começaram do nada, talvez você seja uma exceção, e são pessoas que usam as políticas públicas para se enriquecer. Nunca faturei um centavo de dinheiro público. A maioria. Que bom se você for uma exceção, mas a gente vê estelionatários usando a Constituição para se favorecer e concentrar um capital, que a colega estava falando, de cerca de, só no Brasil, né, 2 trilhões de reais, isso é em patrimônio, 10% disso pagaria 2, 3 vezes o Bolsa Família, e pior, acho que concentra uma responsabilidade de tomar decisões, que é muito poderosa, e que vai limitar, por exemplo, a valorização de um professor, de uma enfermeira, de um bombeiro, de um policial. Não limita. Limita porque eu nunca vi ninguém ficar bilionário sendo professor, policial, bombeiro, ou uma pessoa que limpa a casa de alguém, ou que é uma pedagoga. Desculpa te interromper, é só pra gente não deixar conceitos assim equivocados.
Não vai ser, cara. Não vai ser porque o seu trabalho é questão de oferta e demanda. Se o seu trabalho é escasso e as pessoas querem muito aquele trabalho, você tende a cobrar mais. O valor agregado naquilo que você faz é maior. A partir do momento que você tem uma profissão que é uma profissão de base na sociedade, que tem muito mais mão de obra do que demanda, né? Cara, acaba desvalorizando o mercado. É assim que funciona. O mundo vive com base na oferta e demanda. Essa é a balança que guia a nossa sociedade. No ar, né? Eu concordo com você com parte do que você está dizendo, mas não existe correlação a riqueza de alguém com a pobreza de outra pessoa. Existe. Não existe. Existe porque a exploração do capital, da forma como você pensa, poderia um dia deixar todo mundo milionário. Isso gera inflação. A gente vê, por exemplo, hoje uma bolha de bitcoins que não tem serventia absolutamente alguma para a humanidade porque não gera emprego, mas que está lá produzindo uma concentração de riqueza brutal quando esse dinheiro podia estar sendo distribuído pagando salários. Não, aqui o cara já falou merda, cara. Ó, você fala que o Bitcoin não gera emprego. Concordo, ele é um dinheiro descentralizado, ele é um dinheiro que tá totalmente na internet, num blockchain, que você detém a autoria, a autocustódia daquilo, tá? Ele é um dinheiro que ele não tá na mão do político, nem do Estado, controlar e determinar o quanto ele vai valer. Tá totalmente oferta e demanda. Só, cara, olha o tanto de emprego que gera em torno, é isso que as pessoas esquecem de olhar. Olha o entorno da narrativa do Bitcoin, o tanto que gera. Olha o tanto de casas de investimento, por exemplo, né? Como eu não sei nem os nomes, Binance, tem um monte aí no mercado, no mundo inteiro. Olha o tanto de empresas que tem pessoas fazendo análises de Bitcoin e vendo o home broker dela e chegando em conclusões e, enfim, né? Fazendo, como que chama, as análises financeiras de especulação, né? Para quem quer comprar, para quem quer entrar, para quem quer sair. Olha o tanto que isso movimenta na economia, de sistemas, né, de empresas e empregos que foram gerados em torno do que diz respeito ao Bitcoin. É muito dinheiro que gira. Se o Bitcoin acaba, não acaba só o que tem lá dentro, acaba tudo que está em torno. Fala, cara, pô, a minha profissão era ter essa casa de análise ou ter essa corretora de investimento em Bitcoin, onde eu emprego, sei lá, 1.000 pessoas. Agora eu não tenho mais porque acabou o Bitcoin. Sabe? É isso que eles não entendem. Esse nível de burrice, tá? Mas vamos lá. No mínimo mais justo. Como é que seria essa distribuição desse dinheiro? Um salário mínimo, por exemplo, 5 vezes maior do que é o atual. A gente viu que a reforma trabalhista do Temer, depois do golpe, precarizou muito a vida dos trabalhadores. O que você acha que aconteceria se o salário mínimo, que eu adoraria que fosse 5 vezes maior, mas do ponto como o Brasil é estruturado hoje, o que você acha que aconteceria se o salário mínimo hoje, a gente fizesse assim, ó, e ele fosse 5 vezes maior? Você teria que tirar esse dinheiro de algum lugar, é a conta que o Congresso está tentando fazer. A questão é que quem está lá dentro, que é menos de 1%, não é factível porque quem decide as leis não quer pagar mais imposto, porque são milionários, são multimilionários. Mas eu topo pagar mais imposto. Mas então convence os seus colegas ali que fazem lobby no Congresso a pagar mais também. Não, eu topo pagar mais imposto. Se a gente conseguisse que esses 1% pagassem mais imposto, não é o 5% das leis, é 20, 30. Luiz. Desculpa, Luiz. Sabe o que precisa acontecer? É pegar uma planilha e fazer essa conta. Pois é, mas ela é feita. Não, mas eu vou te dar um exemplo. O projeto da Glaze que você está mencionando agora... Que é super conservador. Mas beleza, esse projeto dá 20 bilhões. 20 bilhões é 2 dias de Vamos tributar mais. Mas o que você acha que acontece? Então, vamos lá. O que você acha que acontece se a gente tributa bem mais do jeito que você está falando? Os ricos têm que pagar a conta. Você acha que os investidores do agronegócio vão mudar para a Zurique para plantar? Você vê como na cabeça dessas pessoas o Estado nunca é o problema. Nunca o Estado é o problema, né? Você vê que é assim, é um capitão do exército que ele monta uma narrativa e fala, vai lá guerrear e matar aquele inimigo em comum lá. Aquele é o bode expiatório, vamos pegar ele. Né? E quem tá jogando eles pra trincheira é o capitão do exército, mas ninguém sabe. Vamos lá. Tá soja lá Você na sabe Suíça? quantos dos 10 brasileiros mais ricos têm residência fiscal no Brasil? Me ensina. Não sabe esse número? Dá um chute. Dos 10. 10 mais ricos do que Brasil. Sejam os 10 morando fora. Então são 9. Tudo bem, mas... Apenas um tem residência fiscal no Brasil. Você sabe quantas famílias milionárias... Deixa eu só te interromper. Não, só para concluir o raciocínio. Eu vou depois devolvo para você. Tá tranquilo, tá? Ele vai ser rápido. Sabe quantas famílias milionárias saíram do Brasil no ano passado? 800. O país não parou, diga-se de passagem. Não vai Os parar. ônibus continuam cheios mas o que acontece? E as fábricas continuam produzindo. Mas o que acontece quando 800 milionários saem do país? Tem menos evasão fiscal de quem sonega. Não, mas aí você está generalizando. Sim, não estatisticamente não generaliza. Eu não sonego imposto. Eu acredito em você. Isso, mas não é particular a discussão, mas quando a gente generaliza o assunto, a nossa conversa não fica muito inteligente. Mas não é o Luiz e o Flávio, é um trabalhador e um bilionário. Precisa generalizar. Não. Quando você generaliza, você erra. Então, não necessariamente. Toda a generalização... OMC e a OCDE tem um projeto, por exemplo, que está tramitando em escala global para fazer essa tributação globalmente. Assim, o evasor de divisa que está no Brasil
muda para outro país vai ter que pagar lá também. Mas quem muda para um outro país não é evasor de divisas. Ele tem um patrimônio. Não, ele não é para não pagar imposto. Não, ele vai pagar imposto em outro lugar. Por isso chamam paraísos fiscais, né? Não necessariamente. Os Estados Unidos não é paraíso fiscal. E o principal destino do brasileiro é os Estados Unidos, ele não é paraíso fiscal. Será que lá eles estão aumentando a fortuna, mesmo com a política agressiva do Trump? Eles estão aumentando a sua fortuna e a pobreza lá está crescendo junto? Mas isso é um outro tema. Não é. Vamos concentrar no nosso. É uma questão de causa e consequência. Lá eles se esforçam menos que no Brasil? Vamos lá. Não, lá eles trabalham. E quem trabalha? Os mexicanos, os latinos, a população pobre ou os milionários? Todo mundo trabalha. Eu trabalho 12 horas por dia. Eu acredito, mas a sua recompensa é proporcional de um entregador de aplicativo? É que você está abrindo muitas janelas, Luiz. Perfeito, porque a discussão moral é... Olha lá, você vê as coisas, cara. O cara... Bom, vamos lá. A discussão moral não é negativa. A uma recompensa justa. Uma pessoa que trabalha de maneira honesta dentro daquilo que ela pode fazer é um trabalho justo. Porque esse trabalho não é remunerado à altura. Porque eventualmente você vai ter que cobrar mais imposto de um milionário para pagar mais uma pessoa que faz serviço doméstico. Se a lei criar parâmetros para isso, vamos focar, senão essa pessoa vai ter que fazer dessa maneira. Vamos focar porque a gente está falando coisas aleatórias, tá? Vamos focar aqui. A gente está falando aqui sobre as famílias, as 800 famílias que saíram do Brasil no ano passado. O que acontece quando uma família milionária sai do Brasil? Ela para de empregar, ela para de aplicar o capital dela naquele país e passa a trabalhar, a produzir e aplicar o capital dela no capitalismo financeiro. O investimento não produz renda. Vejo o caso das criptomoedas, por exemplo. Não gera emprego nenhum. Eu não estou falando de criptomoeda. Investidores que não estão abrindo fábrica no Brasil. O país está se desindustrializando, você sabe melhor que eu. E com essa plataformização... Por que você acha que está desindustrializando? Porque a gente começou a comprar de empresas de capital estrangeiro e baratear a mão de obra que é explorada e escravizada no Sudeste Asiático, onde novos bilionários estão surgindo. Exatamente. Não por acaso. Sim, mas falando... Você abre muita janela, Luiz. Mas é porque eu estou tendo uma visão que é global. Eu entendo a sua visão global, mas o que eu quero dizer para você... Qual é o nosso tópico aqui? Que o sucesso é uma ciência exata que todos podem aprender. Não é. Não, esse aqui é o nosso Perfeito. tópico. Você vê, né, galera? O problema é que a gente começou a buscar produtos estrangeiros. Abrimos o mercado para produtos estrangeiros. Esse, na visão dele, é o problema. E o problema não é um Estado que não incentiva a indústria brasileira, que traz altas cargas tributárias para qualquer mercado de industrialização e regras, né, onde inviabiliza para muita gente ter uma indústria hoje em dia, porque fica caro manter desde de funcionários até insumos, que tudo é tributado desde do ponto A até o ponto B, do B até o C, do C até o D, e ele sai aqui da onde ele é produzido valendo uma coisa e chega lá no industriário que vai produzir para o cliente final valendo 10x do que ele saiu daqui, né? E o problema não, cara, o problema é que as pessoas, elas querem viver melhor, as pessoas querem comprar melhor, as pessoas querem ter acesso a coisas de melhor qualidade, de melhor avanço tecnológico, a celulares, enfim, sabe? E se a gente tem uma indústria totalmente sucateada que não é capaz de dar conta do recado, da demanda interna, e como um país é globalizado hoje, e a gente vê que outros países têm acesso e a gente não tem, é claro que isso gera um desejo. Você quer virar igual Cuba, então vamos cortar para o mundo inteiro e não vamos ter mais acesso a nada, né? Vamos deixar o país do jeito que tá, porque já que não tem nenhum incentivo ou nenhuma ideia de melhorar ou de revitalizar a indústria nacional, qual que é a alternativa? Você vê que eles trazem muito problema, mas não trazem a solução, né? Não trazem a solução. Mas vamos continuar. Então argumenta, isso. Não é por quê? Não é porque a pessoa que trabalha, se esforça, é honesta, aprende isso desde cedo, ela não vai ficar necessariamente rica. A não ser que você me diga que entrar para uma carreira de estelionato seja uma forma de aprender a ficar rico, talvez a gente consiga concordar. Mas ensinar alguém o sucesso, tenho certeza que todo mundo que tá aqui tem pais, mães, familiares que desde cedo ensinam o caminho das pedras, que basicamente é ser honesto, estudar, fazer bem, ter disciplina, não ferrar ninguém. E essas pessoas não estão ficando milionárias. Não é só isso o caminho das pedras. Então, mas aí é que entra a questão do privilégio. Então, eu posso de herança, de cor de pele, de gênero, legal, de eu posso dividir o meu conhecimento com você aqui. Perfeito. Você acha que você vai me ensinar a ser milionário? Olha, eu posso te ensinar a ser milionário. Eu não sei se realmente você vai conseguir atingir esse resultado. Eu não posso te garantir isso. Não é vendendo curso nem fazendo pirâmide. Pirâmide não. Perfeito. Mas vendendo curso é uma possibilidade. Então, mas eu vendo, por exemplo, curso de inglês há 30 anos. Muito bom, mas não foi isso que te deixou rico, eventualmente. Foi. Não foi vender para uma empresa maior que tinha uma projeção de capital especulativa? Não, eu já tinha mais de 80 milhões de lucro por ano quando eu vendi para essa empresa. E por que as outras pessoas que vendem cursos assim não estão ricas? Elas são incompetentes? É uma questão de performance. É uma questão de performance. Então 300 pessoas são competentes e 150 milhões de brasileiros não. Eventualmente eu vou te dizer que... Vocês ouviram? Não. Eventualmente... A gente é incompetente ou preguiçoso. Posso terminar de falar? Por favor. Olha lá, agora ele é sarcástico ali no finalzinho, né? Querendo meio que jogar o debate para um outro âmbito, né? Mas, cara, bom, finalizamos aqui esse primeiro react. Eu quero pedir uma coisa pra vocês, que é deixar um comentário sincero aqui na descrição. Eu não trouxe, cara, eu tenho muita coisa que eu gostaria de falar desses assuntos principalmente, e eu sou uma pessoa que eu respeito, não é respeito, eu entendo muito bem os bons argumentos
de qualquer um dos lados, de qualquer uma das pessoas. Eu entendo sim que existem pessoas que estão em condições mais delicadas do que outras e elas não terão a mesma oportunidade e a vida para ela, esse caminho para ela vai ser muito mais difícil, tá? Mas não tem muito o que fazer, né? O contexto que a gente está inserido, a nossa passagem pela Terra é muito pequena o suficiente para não haver uma transformação cultural e socioeconômica aonde a gente vive hoje nessa geração e nem na próxima, talvez daqui umas 10, desde que mude todo o sistema político, da velha política que nós temos hoje, e entrem pessoas com mentalidades de fato de progressistas, né? Como a palavra de progresso, como aconteceu, por exemplo, né, o desenvolvimento chinês. Mas, enfim, esse fica um tema para um próximo vídeo, mas eu quero que vocês deixem os comentários aqui. E eu acho que esse vídeo, cara, é o primeiro que eu entro num assunto mais delicado e faz parte do jogo, né? Agora, daqui para frente, eu abri a porteira e a gente vai abordar mais assim. Tamo junto, até o próximo vídeo.